modo que ele é formado em teologia, professor de teologia, pós-graduado, desculpa, já foi pastor, não é? Qual era a tua denominação da tua igreja, Jansen? Era a tradição metodista. Tradição metodista, é. Pesquisador de relações entre pentecostalismo e política, doutor em teologia sistemática pela PUC-Rio, mestre em teologia sistemática pastoral pela PUC-Rio, licenciado em História pela UCP, professor adjunto de História e Teologia na Universidade Unigran Rio, coordenador do curso de Universidade na Universidade Unigran Rio, idealizador de um café com teologia, eventos, né, que você realizava também aqui no Instituto, alguns deles. E é isso. Ele apresentou uma tese de doutorado, então, doutor no programa de pós-graduação em teologia pela PUC-Rio. Então, o Jansen, ele vai fazer esse trabalho de mediação, não é? Ajudar a gente aí a partir das exposições que vocês têm. Jansen, você tem a palavra, pode dar aí as suas instruções. Seja muito bem-vindo, todos, cada um de vocês, sejam muito bem-vindos, e que possa ser uma tarde bem frutuosa, fecunda, cheia de ideias, né? Que é para isso que nós temos essas mesas, né? Para a gente apresentar as nossas ideias, partilhar, conhecer outras ideias, nos enriquecermos e nos enriquecermos mutuamente. Isso é mais importante. Ok? Muito bem, muito obrigado, Frei Sandro, pelo convite, que nos honra de estarmos participando aqui do Instituto Teológico Franciscano. Boa tarde para o senhor, boa tarde para todos e todas que nos acompanham. Chegaram algumas amigas, né? Então, agora sim faz sentido falarmos todos e todas. Então, que bom estarmos juntos nessa tarde, no primeiro dia da 25ª Semana Teológico-Pastoral do Instituto Teológico Franciscano, também da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, essas duas instituições tão importantes para a reflexão teológica no Brasil, na América Latina, para a reflexão da espiritualidade, né, para a produção de uma teologia encarnada e que faça sentido no dia a dia, na vida das pessoas, e, sobretudo, pensando sobre essa temática central que tem relação íntima com a pastoralidade, né? E com aquilo que as pessoas vocacionadas, as pessoas que exercem os seus sacerdócios, elas podem fazer diante do povo de Deus, né? Diante das pessoas que estão sob a sua orientação, sob o seu pastoreio, e isso tudo é bastante importante, não só para a nossa reflexão, mas para a nossa atuação também como discípulos, como discípulas de Jesus. Então, eu quero dar as boas-vindas também aos amigos que vão abrilhantar essa tarde com as suas exposições. As demais pessoas que estão nos acompanhando também poderão interagir conosco em tempo oportuno. E essa é a mesa 2, em que nós trabalharemos essa temática a partir de uma perspectiva teológica. A ordem das apresentações, Frei Sandro já apresentou aqui, né? Depois nós vamos falando passo a passo, e cada expositor terá um tempo de 20 minutos para sua fala. Eu vou, quando der 15 minutos, vou estar marcando aqui o tempo, até para que vocês não precisem se preocupar com isso, né? Possam se preocupar apenas com a fala. Quando der 15 minutos, eu coloco aqui uma mensagem no nosso chat, e aí você já sabe que está caminhando para os 5 minutos finais, tá bom? Pode ser assim, se os palestrantes estiverem de acordo, a gente faz dessa maneira. Acho que é bom para a gente se organizar também, e vocês terem menos uma coisa para pensar, tá bom? E depois das falas, nós abriremos a oportunidade para interações, para comentários, perguntas dos participantes que aqui estão, e assim eu tenho certeza que a nossa mesa será de grande proveito, de grande valia para a nossa reflexão, para o nosso pensamento. As temáticas que serão apresentadas são todas elas relevantes, né? Então teremos a oportunidade de ouvir
boas exposições e exposições que acrescentarão também para a nossa formação. Então, sem me alongar, eu quero passar a palavra para a primeira exposição, que tem como título A Contribuição da Sinodalidade Eclesial para a Defesa da Laicidade do Estado e da Democracia. Temáticas bastante pertinentes, sobretudo para esse período que nós vivemos no nosso país, e será apresentado pelo Rogério Guimarães de Almeida Cunha. Rogério, a palavra está com você, fique à vontade, tem 20 minutos para a sua exposição. Obrigado, professor Jansen, professor Sandro, também demais colegas que aqui estão. Vejo um colega de turma, o Luiz, aí presente. Que bom. O tema, então, da minha comunicação é esse tema que diz respeito à dimensão da laicidade do Estado como garantia, até mesmo da vivência religiosa, e a proposta de aproximar a temática da sinodalidade, uma vez que vivemos esse período de sínodo na nossa igreja, sínodo sobre a sinodalidade, então, como uma contribuição para a defesa da laicidade do Estado e da democracia. Primeiro, sabendo, claro, fazendo logo as diferenciações, que a sinodalidade não é uma democracia, é um processo comunitário. Então, ele é diferente do que diz respeito à própria participação cidadã numa democracia, mas traz elementos que podem ajudar nessa dimensão laical e democrática do Estado. Como também a democracia, ela não é sinodal, ela tem um outro viés de expressão e de participação. Mas quero dizer que a sinodalidade eclesial traz uma contribuição, a metodologia sinodal traz uma contribuição neste tempo em que nós vivemos um jogo, digamos, de afetação dessa democracia e dessa laicidade do Estado com a ocupação religiosa do espaço público. E é justamente essa problemática que se apresenta para nós. Então, fiz uma breve comunicação sobre este tema. Buscamos apresentar a crise que o Estado brasileiro enfrenta pela instrumentalização política da religião e a consequente ocupação religiosa do espaço laico do Estado. Tal crise abala a democracia quando a extrema-direita alça ao poder, ironicamente pelos meios democráticos, e impõe uma pauta moral afeita a grupos religiosos fundamentalistas. Na sequência, se busca apresentar o processo sinodal da Igreja Católica como uma pedagogia de promoção e defesa da laicidade do Estado, uma vez que essa eclesiologia se caracteriza por um caminhar juntos, pela dinâmica da escuta e do discernimento, onde nenhuma realidade, nenhuma pessoa é deixada para trás. Então, são estes dois pontos: apresentar a crise do Estado pela ocupação religiosa, pela teologia do domínio, por exemplo, nesse espaço, e o que a pedagogia da sinodalidade pode contribuir nessa dimensão, salvaguardando que duas coisas não são similares. Sinodalidade é um processo comunitário, democracia é um processo cidadão. Então, sobre a laicidade do Estado em crise, José Luiz Guadalupe aponta para uma situação crítica em que o Estado democrático de direito se vê emparedado pela instrumentalização política da religião. Aliás, o livro seria uma ocupação religiosa, ou seria políticos evangélicos ou evangélicos políticos, uma provocação, que ele vai dizer que há uma ocupação de temática religiosa na política, mas seria uma instrumentalização da política, ou seja, a política instrumentalizando a religião, nesse caso. Porém, não um confronto externo ao Estado, mas internamente pela composição de governos que se orientam não pela Constituição, mas por uma moralidade religiosa, por uma pauta moral que solapa as minorias. Há tempos se vem observando uma guinada no envolvimento político dos evangélicos pentecostais, nomeadamente na composição do poder legislativo e na ambição de se compor a mais alta corte do poder judiciário brasileiro, o STF. Já existe um ministro terrivelmente evangélico. Se deu uma passagem de um entendimento de não se envolver com a política, pois essa é suja, para uma teologia de guerra espiritual, purificar a política, e teologia do domínio, conquistar o terreno.
A mudança de tom e de prática se dá numa roupagem de pauta moral, que soube ancorar-se no espírito mais conservador do povo brasileiro, mas uma pauta moral seletiva. É contra o aborto e não se importa com o aborto social. É defensora da família tradicional enquanto nega a realidade de outras composições familiares. Se afirma cristã, mas completamente alheia aos valores do reino que são inclusão, fraternidade, preferência pelos pobres e uma configuração social que garanta os direitos de todos, a começar das minorias. A questão da ideologia de gênero mais se parece um exercício de oportunismo eleitoral antes de um exercício ecumênico. Então, é quando nós observamos conservadores católicos e evangélicos unidos em torno dessa questão, não por uma questão ecumênica, mas por uma questão de oportunismo eleitoral. Coisa mais impressionante é a bandeira que alguns candidatos a prefeito levantam. Eu sou contra o aborto, mas não cabe ao prefeito legislar sobre isso, né? Mas é como que essa tendência de pauta religiosa pautando, então, digamos, o debate eleitoral, coisa que não seria o caso, né, se de fato entendêssemos a laicidade do Estado. A questão que se coloca é que a própria identidade do Estado brasileiro, no seu regramento político-social, permite, não intencionalmente, permite a ruptura com a laicidade do Estado, colocando em risco a sua democracia frágil, embora resistente. Há uma busca de rentabilização da liderança evangélica em âmbito eleitoral, onde os pastores não se interessam tanto nos dízimos de seus fiéis quanto pelos seus votos. Quais líderes religiosos políticos, de fato, defendem a laicidade do Estado brasileiro e votam em políticas públicas inclusivas? Esses configuram uma voz diminuta, embora de grande valor. Nota-se um crescente esvaziamento ideológico dos partidos, que se tornam plenos de moralidade religiosa. Um exemplo claro de incoerência do atual envolvimento religioso com a política pelo viés do domínio foi a eleição e todo o governo Bolsonaro, e a guinada para a extrema-direita observada em grande parte dos religiosos, católicos e evangélicos. Sobre essa incoerência, César Kuzma afirma que o espanto está em saber que ele defende armas, torturas e morte, enquanto as igrejas, por sua vez, defendem a vida e a paz. Uma opção que não se faz coerente, mas que se faz realidade. Frente a esse cenário, se faz necessário uma teologia que reflita sobre a igreja, de tal modo que uma sadia eclesiologia possa ajudar o povo de Deus e a sociedade como um todo a reafirmar a identidade laica do Estado e, assim, garantir uma verdadeira democracia, que não é o poder da maioria sobre a minoria, mas um tal exercício do poder que os direitos de todos sejam garantidos e promovidos. Então, dado esse panorama, entro na dinâmica da contribuição da sinodalidade para a defesa do Estado laico e da democracia. O Concílio Vaticano II inaugurou uma nova relação da Igreja com a sociedade. A Igreja tem o irrenunciável dever de anunciar o reino de Deus, pois emana de sua própria identidade. E esse reino de Deus não se limita a uma dimensão espiritual ou religiosa do ser humano, mas à totalidade deste ser humano, nos afirma Mário de França Miranda. Portanto, ela busca influir na sociedade, fundamentando todo o agir social a partir dos valores do Evangelho, consciente de que o Estado tem autonomia e que deve se basear em seu próprio ordenamento jurídico. Veja a diferença em relação à teologia do domínio, por exemplo. E essa é a diferença daquela problematizada no parágrafo anterior, uma ação religiosa que se identifica numa relação como ocupação religiosa do Estado laico. Portanto, uma teologia política que promova o direito para todos é o apelo teológico para a sustentação e promoção do próprio Estado democrático. Inclusive, essa dimensão da teologia política é necessária uma nova, porque tivemos aquela que fundamentou o Terceiro Reich, depois uma de Moltmann e Metz, que propõe uma nova, digamos, pegada teológica de fundamentação na participação social, mas agora precisamos talvez aprofundar ainda mais essa dinâmica frente à teologia do domínio que aí está, e esse avanço da extrema-direita sobre o Estado, que é um avanço com pauta religiosa que nada tem a ver, de fato, com aquilo que é valor religioso, né, na sua mais plena identificação.
O Sínodo sobre a Sinodalidade, inaugurado pelo Papa Francisco e em processo de realização, é uma interessante proposta que pode contribuir para a defesa e promoção da democracia e da identidade laica do Estado. Escuta e discernimento são as principais ações dessa forma de compreender a Igreja como aquela que caminha em comunhão interna e com a sociedade, onde é chamada a ser fermento, sal e luz. E essa escuta requer o reconhecimento do outro, das outras realidades, de pessoas expostas à violência, e que nos leva a uma resposta abrangente à pergunta: quem conta como humano? Que vidas contam como vida? O magistério do Papa Francisco tem se caracterizado pela recepção e desenvolvimento da teologia do Concílio Vaticano II. Passados mais de meio século, ainda não abraçamos o sopro novo do concílio. Temos um Papa que avança, que quer a Igreja em saída para as periferias sociais e existenciais, atenta ao cuidado para com a casa comum e por construir pontes onde só existem muros. Mas uma Igreja ainda adoecida pelo clericalismo, e como está inserida em seu tempo, também habitada por membros afeitos à extrema-direita, ao neofascismo e a outras tantas sombras do passado que se fazem presentes com toda a força. No entanto, o sínodo é uma oportunidade também pedagógica para uma identidade eclesial sadia e coerente com sua identidade de sinal e servidora do reino. A sociedade que queremos ser procura viabilizar valores humanos que são fundamentais, como a inclusão, o respeito e a garantia da dignidade, a solidariedade e o empenho por políticas públicas que promovam uma verdadeira cidadania. Tais valores são também exigências do reino de Deus, ou sinais de sua presença. E a promoção da laicidade do Estado é uma opção política para viabilizar tais valores. É justamente esse paradoxo. Quanto mais se defende a laicidade do Estado, mais se torna possível a viabilização ou a visibilidade desses valores que são valores do próprio reino. À medida em que se procura ocupar o Estado com pretensões religiosas, é neste momento, então, que a gente se faz tornar inviável a própria dimensão valorativa do reino na sociedade. Como conclusão, é necessário conhecer os dinamismos da sociedade que está organizada para um agir político capaz de cumprir com sua finalidade, que é a arte do bem comum. Quanto a essa questão, não se deve buscar uma uniformização ou voz uníssona quanto aos caminhos a serem trilhados na promoção do bem comum. Como há vozes plurais na Igreja, e é saudável que assim seja, também na sociedade há pluralidade. Não pode o cristão fugir ao embate de ideias na política, seja pelo isolamento e indiferença, seja pela imposição de um único modelo possível. A Igreja deve saber respeitar a pluralidade, influindo para a convergência dos plurais na unidade. E o processo sinodal inaugurado pelo Papa Francisco pode prestar também um serviço pedagógico de promoção e defesa da laicidade do Estado e da democracia. Então, essa é a minha comunicação e aproximação que eu faço da democracia e a questão da sinodalidade. Mais uma vez, não identificando as duas, porque são duas realidades diferentes, mas valores de uma e outra, elas se comunicam e se enriquecem. Muito bem, agradecemos ao Rogério pela sua bela exposição de um tema de urgência pastoral, né, de um tema que tem, de fato, sido um grande desafio para a democracia no Brasil, para a vigência de fato, né, não apenas teórica, mas de fato do Estado laico, e é muito importante essa temática, sobretudo da forma como o Rogério abordou, né, demonstrando as contradições do processo da chamada teologia do domínio, que é um projeto que está em curso, né, e principalmente mostrando contribuições de como podemos lidar com essa situação, né? Estamos vivendo um período eleitoral e toda vez que isso acontece, de um tempo para cá, essas demandas de costumes, de moral, apresentadas de uma maneira sempre muito oportunista, né? Como nosso amigo bem expôs, praticamente pautam as eleições de alguns anos para cá, alcançou seu ápice na eleição de 2018, né?
E hoje em dia nós observamos, por exemplo, programas de debates políticos pautando a participação desses religiosos fundamentalistas no pleito, convidando, inclusive, representantes desse grupo para fazer análises políticas, que é completamente fora de propósito, né? Completamente aleatório esse tipo de oportunidade, né? E aí nós vemos, por um lado, uma direita que cada vez mais fica extremada, usando de modo ferramental esse discurso, e, por outro lado, meios mais progressistas também, sem saber muito como agir diante desse desafio, e toda hora escrevendo cartas de compromisso com esse tipo de eleitor, etc. Inclusive, vários candidatos a prefeito dizendo que são contrários ao aborto, como o nosso amigo Rogério bem apresentou. Nem é uma questão de prefeituras, né? Nem é uma questão que deveria estar em voga nessa eleição municipal, porque é uma questão de um poder acima, mas, enfim, é uma realidade com a qual estamos lidando. E eu queria saber também se tem alguma pessoa que está aqui conosco que gostaria de fazer algum comentário, que gostaria de fazer alguma pergunta diante disso que o nosso amigo Rogério nos apresentou. Se tiver, pode levantar a mão, pode sinalizar que nós temos uma oportunidade de fazermos esse diálogo aqui. Tem alguém? O pessoal está mais pronto para ouvir do que para falar nesse momento? Muito bem. Então, muito obrigado, Rogério, pela sua apresentação. O Rafael Evaristo aqui comenta: a economia da comunhão seria um caminho. A gente agradece pela sua participação, Rogério, e de acordo com o que a gente for ouvindo aqui as comunicações, se a gente tiver mais um tempinho no final, a gente pode retomar essa possibilidade de diálogo. Então, você que está nos acompanhando também pode ir anotando ali sua pergunta, anotando seu comentário, que depois a gente pode também voltar a esses pontos, tá bom? Rogério, muito obrigado pela sua contribuição. Muito bom poder ouvi-lo. Pode falar, fica à vontade. Eu que agradeço. Legal, Rogério, obrigado. E nós vamos, nesse momento, ouvir também a comunicação Os Sem Religião e os Desafios da Atuação Pastoral. E o responsável por essa fala será nosso amigo Carlos César Rezende Nóbrega, a quem eu cumprimento. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo e fique à vontade também para a sua exposição de 20 minutos. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos da sala. Meu nome é Carlos, eu falo aqui de Brasília, eu sou professor da Rede Pública Oficial de Ensino, sou bacharel em Teologia e atualmente eu curso mestrado em Ciências da Religião na PUC de Goiânia, a PUC de Goiás. E o tema que eu vou apresentar hoje, eu vou falar um pouco a respeito do sem religião e ver como que eles são hoje um dos grandes desafios também da pastoral. E é um desafio que vai crescer muito a partir dos anos seguintes. Eu vou apresentar a tela, são poucos slides, e aí eu vou falando. Eu gostaria só de que alguém me falasse se vocês estão conseguindo ver a tela, alguém que pudesse, por gentileza. Estamos vendo, sim. Obrigado. Sim, aparece. Em meados... Tá. O tema seria isso, sem religião e os desafios da missão pastoral. Em meados das décadas de 1970, aqueles que se dedicavam ao estudo na área da sociologia da religião tinham seu foco no assim chamado declínio da religião. O declínio da religião era dado como algo certo e era comumente apontado como uma das características principais do mundo moderno. No entanto, aproximadamente 20 anos depois, a situação que se vislumbrava era outra.
o passar dos anos testemunhou o que parecia ser um renascimento religioso, um novo despertar de interesse pelas questões religiosas. Ao invés de desaparecer, como muitos esperavam que acontecesse, a religião voltava agora com uma nova roupagem, multifacetada e, em alguns casos, assumindo traços de natureza fundamentalista, que, o mais das vezes, causaram tanto estranheza quanto medo ao dito mundo civilizado. Como não se questionar, por exemplo, diante do uso do fator religioso na promoção dos atentados às Torres Gêmeas, realizado no ano de 2001? Pois, se é verdade que esses atentados resultam muito mais de motivações políticas e econômicas travestidas de religiosas, também não se pôde deixar de notar, à época, o quociente de extremismo religioso que aparentemente deu força às motivações daqueles que se dispuseram a entregar a sua vida pela causa. E num Brasil mais contemporâneo, o nosso colega Rogério acabou de falar, o professor Jansen também, como ignorar o peso da questão religiosa nas eleições dos anos recentes. No Brasil, o censo de 2010, no seu campo religioso, reafirmou algumas questões que não se constituíam uma novidade. Eu vou apresentar alguns dados aqui do censo religioso de 2010, porque o censo religioso que deveria ter sido realizado em 2020 e foi realizado em 2022 ainda não teve os seus resultados oficiais divulgados, tá? Os dados divulgados de 2010 evidenciaram que a mobilidade religiosa no Brasil segue avançando, confirmando as tendências de décadas anteriores. De acordo com esses dados, o catolicismo romano, de maneira semelhante ao que acontecera em décadas passadas, continuou a perder fiéis. O setor evangélico, por sua vez, continuou crescendo, reafirmando igualmente o que também já acontecia há décadas. Houve crescimento ainda das religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, bem como do setor espírita. Se nós olharmos esse gráfico em forma de pizza, o catolicismo romano representa essa fatia maior, esse verde escuro, que está aí em 65%. O setor evangélico representa 22%, que é esse que está logo à esquerda aí, esse verde mais claro. A grande novidade, revelada pelo censo de 2010, no entanto, ficou com um grupo denominado sem religião, esses 8% que estão aí em azul, claro. Talvez pela primeira vez na história ficou evidenciado nos dados censitários, oficialmente, portanto, um contingente de 15 milhões de brasileiros que se declararam sem religião. À época, esse contingente correspondia, em termos percentuais, a aproximadamente 8% da população, e tudo leva a crer que esse percentual tenha crescido desde então. Em razão da pandemia da Covid-19, o novo censo, que deveria ter sido realizado em 2020, foi adiado para o ano de 2022. Seus resultados ainda não foram divulgados, mas informações extraoficiais dão conta de que a parcela dos que se afirmam sem religião aumentou para algo entre 12% e 14%, o que resultaria em algo em torno de 25 milhões de brasileiros. Repete-se assim, ainda que com as diferenças que são apropriadas a cada povo e nação, uma tendência verificada em muitos países da Europa e também nos Estados Unidos. O grupo dos sem religião é subdividido em 3 subgrupos: ateus, agnósticos e sem religião. O primeiro desses subgrupos, o de ateus, perfaz aproximadamente 2,5% desse grupo, 2,5% desse grupo, enquanto o de agnósticos conta com aproximadamente 1,5%. O terceiro subgrupo, por sua vez, responde por um total aproximado de 96% do grupo do sem religião. Esse terceiro subgrupo respondia isoladamente, então, naquela época,
por cerca de 12 milhões de brasileiros. Quando nós olhamos para o gráfico, a gente percebe que meio tem um problema aí. Você tem sem religião enquanto grupo, incluindo ateus agnósticos, e um outro subgrupo denominado de sem religião. Nós estamos falando aqui sobre esse subgrupo que responde por 96% desse grupo, tá? Há aí uma questão, a nosso ver, que gera uma certa dificuldade, a saber, o fato de que o grupo e um de seus subgrupos tem a mesma nomenclatura, sem religião como grupo e como subgrupo. Por isso, alguns pesquisadores começam a propor novas nomenclaturas a esse subgrupo, tais como religião com crenças ou ainda crentes sem religião. Em nossa opinião, esse terceiro subgrupo, que já em 2010 respondia por um total aproximado de 12 milhões de brasileiros, tornar-se-á, nas próximas décadas, o grande desafio para a pastoral. O teólogo e filósofo catalão Marià Corbí destaca em suas obras a relação entre as religiões e as sociedades nas quais elas estão inseridas. Para Corbí, a forma que a sociedade se apresenta, influencia diretamente na concepção das narrativas sagradas que compõem e dão sustentação às diferentes instituições religiosas. De sociedades pré-industriais que éramos, migramos para sociedades industriais e, atualmente, estamos vivenciando as sociedades da informação, do conhecimento ou da inovação contínua. Os nomes variam a depender de quem esteja falando. Essa sociedade da informação deu início a uma nova forma de viver e encarar a vida e as questões que dela advêm. O mundo antes era concebido como reflexo de um cosmos devidamente organizado. Agora é compreendido como algo a ser construído por nós mesmos. Nossas ações e nossas escolhas são frutos de decisões nossas, e o mundo se modifica constantemente em função de cada uma delas, tanto a nível individual como também comunitário. Por isso, para o catalão Corbí, os modelos autoritários que sustentaram as instituições não possuem mais ressonância na atualidade. O ordinário, o comum agora, é a mudança. Zygmunt Bauman, igualmente, destaca a fluidez como a característica das sociedades da pós-modernidade. Tudo é líquido, nada mais é permanente, e com isso, as instituições religiosas passam a ser constantemente questionadas. A estabilidade que tanto as constituiu como lhes permitiu se estabelecerem, agora tornam-se a sua fraqueza. A experiência religiosa do sem religião com crença assume características bem peculiares. A transmissão da fé, da herança religiosa, está, nesse novo cenário, comprometida já na sua gênese, especialmente para as novas gerações. Já não importa mais a experiência transmitida, mas a que cada um individualmente experimenta. O critério agora é carregado de subjetividade. Se essa experiência faz sentido para mim, eu posso aderir ou não a ela. É sempre uma questão de escolha. No mundo líquido da pós-modernidade, marcado pela liberdade religiosa, Hervé Léger, uma socióloga francesa, destaca as religiões à la carte e a bricolagem. A semelhança de um restaurante sobre a guarda da liberdade religiosa, as religiões passaram a disputar os fiéis, e estes, por sua vez, escolhem o que mais lhe agradam, e não raro, produzem uma espécie de bricolagem, mesclando elementos diferentes de religiões diversas que são, algumas vezes, inconciliáveis. Agora eu parto para as minhas considerações finais. Os sem religião com crença, eles não são ateus, tampouco agnósticos. Talvez pudéssemos melhor defini-los como crentes sem instituição, pois eles enraizam as suas crenças ao abrigo daquilo que lhes parece fazer sentido, mas à margem de qualquer instituição. Com isso, acabam por descaracterizar a maior parte das religiões, e sua atitude pode vir mesmo a comprometer a continuidade desta ao longo dos tempos. Avessos à instituição,
como esperar que futuramente venham a compor o quadro de qualquer uma delas, renovando os líderes dessas religiões? De onde sairão os pastores, se até mesmo os fiéis minguam aos olhos vistos, e os que ficam praticam essa bricolagem de crenças, práticas e ritos? O catalão Corbí afirma que na atual sociedade da informação, o discurso religioso do tipo autoritário não tem mais lugar, por não encontrar mais eco nas atuais gerações, as quais têm agora novas necessidades. A socióloga francesa Hervé Léger, por sua vez, percebe que há, na realidade, mudanças na forma como tradicionalmente concebemos a religião. Qualquer que seja o caso, as religiões e as suas instituições precisarão adaptar-se o mais rápido possível a esse novo contexto, sob pena de perderem a sua relevância frente a um mundo em que tudo muda rápida e constantemente. Esse é, a nosso ver, e aqui eu concluo a minha comunicação, o grande desafio das religiões nas próximas décadas. Ok, Carlos, obrigado pela sua fala, pela apresentação dos dados e de uma temática também profundamente atual, né, que nós precisamos estar atentos. E o interessante que o nosso amigo Carlos demonstrou é essa mobilidade religiosa que continua acontecendo e que talvez a gente possa perceber no próximo censo, embora já tenha algumas pesquisas apontando para esse caminho, o aumento dessas pessoas que se declaram sem religião, né? E pelo número que o Carlos nos mostrou, um número bastante expressivo, principalmente levando em consideração o histórico do Brasil como um país tão ligado à religiosidade, né? Um país tão ligado à fé, de um modo geral, esse número é bastante considerável, né? E acho que também tem um outro dado que nós precisamos olhar com atenção, e o Carlos tem feito isso, né? E que talvez o censo não nos mostre com tanta clareza, que é aquele grupo dentro do segmento evangélico, e por isso eu acho que o censo talvez não capte com muita clareza, porque são muitas pessoas que se declaram evangélicas, mas que hoje, na prática, são os considerados desigrejados, né? E que, se algumas pesquisas recentes estiverem corretas, hoje já compõem a segunda maior, entre aspas, denominação evangélica do Brasil, né? Atrás apenas da Assembleia de Deus, que historicamente sempre foi a maior denominação entre as igrejas evangélicas. Que também é uma resposta àquilo que o Rogério nos apresentou em grande escala, né? De pessoas que se sentem evangélicas, mas não se sentem mais representadas por instituições que elas conheceram, por discursos que elas viram acontecendo em todo o tempo, e isso são dados bastante interessantes que nós observamos aí nesse tempo recente, né? E que a tendência é que isso se aprofunde ainda mais, se nada de muito relevante acontecer nesse meio tempo, né? Então a gente agradece ao Carlos pela sua bela exposição, que tanto nos traz luz a uma temática bastante contemporânea, e eu também quero abrir aqui a possibilidade de alguma pergunta, de algum comentário. Eu vi que teve um amigo que fez uma pergunta para o Rogério aqui no chat, e eu vou pedir a ele a licença de deixarmos para o final, né? Vamos, nesse momento, concentrar aqui no Carlos, nos outros que vão falar, e ao final, a gente tendo um tempo, nós voltamos às questões que forem possíveis, né? O Rafael Evaristo fez uma pergunta aqui, Carlos, que é o seguinte: os dois extremos da esquerda e da direita contribuíram para a questão de não se relacionar com a religião, o marxismo por um lado e por outro o fundamentalismo religioso político de direita? É a pergunta aqui do Rafael. Rafael, eu acho que a palavra certa que você colocou aí, a minha resposta é sim, mas eles contribuíram, mas eles não são a causa principal.
Se nós olharmos, por exemplo, antes que houvesse toda essa polarização, já há estudos a esse respeito, por isso, na minha fala, em algum momento, eu coloquei lá que o que está acontecendo hoje no Brasil é algo que a gente já vê acontecendo na Europa e nos Estados Unidos há algum tempo. Por exemplo, já havia estudos na França, ainda na década de 90, já mostrando a essa emergência dessas pessoas sem religião, que creem, mas que são avessas a instituições. Se nós olharmos, por exemplo, é uma característica, acho que da modernidade, da pós-modernidade, o questionamento de quase todas as instituições. Hoje você questiona a política, você questiona as escolas, você questiona as igrejas também. Então, eu acredito que esses dois extremos, sim, da esquerda, da direita, essa polarização, essa forma como está sendo conduzida toda essa luta, às vezes afasta as pessoas, sim, mas é um problema que não pode ser resumido somente a isso. Isso é anterior a isso, ele já vem mais ou menos lá desde a década de 70, 80, é um movimento que vem crescendo muito, tá? Interessante, muito boa a resposta. O Rafael está agradecendo aqui, disse perfeito caso, muito obrigado. Creio que a filosofia francesa, especialmente de Sartre, contribuiu para isto. Eu acho muito pertinente a resposta do nosso amigo Carlos, e eu lanço uma outra questão aqui para ficar na nossa mente, aqui para a gente pensar de acordo com o que o Rafael perguntou. Será que, de fato, nós podemos comparar, no Brasil, pelo menos, extremismos de esquerda e de direita? Será que eles são equivalentes? Será que nós realmente temos no Brasil um extremismo de esquerda na mesma relevância que eu digo em termos de impacto, que se tem da extrema-direita? Porque muitas vezes a mídia tem trabalhado como se fossem dois lados da mesma moeda, mas a gente não percebe na prática uma esquerda extremista conforme a direita se apresenta, né? É interessante isso, que muitas vezes elas são colocadas como espelhadas, mas na prática não é bem assim que acontece, né? E até como nosso amigo aqui falou, por exemplo, fundamentalismo e marxismo, será que eles são de fato antagônicos? Será que eles são equivalentes, né? O marxismo não chega a fazer uso instrumental da religião para os seus propósitos políticos, né? Agora, o fundamentalismo, sim, ele emerge justamente desses meios mais extremados e que, desde o século XX, a extrema-direita faz uso, sim, da religião, do discurso religioso, como um instrumento político de pânico moral e questões desse gênero, né? É um ponto para a gente pensar, né? Se o Carlos quiser comentar mais alguma coisa, Carlos, fica à vontade. Se quiser me corrigir também, fica à vontade. Não, que é isso. Eu gostaria só de falar assim, normalmente, a percepção que eu tenho é que, no fim das contas, esses fundamentalismos que se falou, na verdade, muitas vezes, ele não se resumem somente à política, e eles, muitas vezes, ao mesmo tempo que afastam algumas pessoas, eles também trazem para o seio dos grupos fundamentalistas uma quantidade enorme de pessoas. O ressurgimento da religião, como ele foi colocado, né, lá no começo da minha exposição, eu dizia que, por exemplo, de início se achava que a religião meio que fosse desaparecer, ou pelo menos ficar tão fraca que ela não teria ingerência nenhuma na sociedade. Mas ela ressurgiu e de uma forma bastante fundamentalista, né, em algo chamando bastante atenção, fazendo bastante barulho. O fundamentalismo hoje, ele atrai muito. Se você olhar em qualquer segmento, se você olhar no segmento evangélico, quais são as igrejas que mais atraem hoje os fiéis? São aquelas que têm posturas fundamentalistas. Se você for olhar dentro do segmento católico, quais são os grupos que mais têm crescido? Geralmente são grupos que têm posturas mais fundamentalistas também. Você tem os arautos do Evangelho, os legionários de Cristo, você tem o neocatecumenato.
Você tem milhares de milhões de pessoas que no Brasil hoje eles acordam de madrugada para rezar o terço, né? Assim, seguindo grupos fundamentalistas. Então, assim, não tem a ver, e eu concordo com o professor Jansen, isso que falam às vezes da teoria da ferradura, de às vezes você tentar fazer duas coisas equivalerem, tentando fazer com que elas sejam parecidas, quando na verdade elas não são. O fundamentalismo de esquerda, o fundamentalismo de direita, né? Perfeito, Carlos. Agradeço pela sua fala, pelos seus comentários, que acrescentam tanto aqui para a nossa reflexão. O padre Jorge Carreira, ele comenta o seguinte: acho que são sim parecidos, marxismo e fundamentalismo, no que concerne a destruição da religião da solidariedade, da espiritualidade profunda. O marxismo não tem contribuições práticas para a religião e, mais ainda, propõe o contrário à religião. O fundamentalismo é um mal, mas não está somente na religião e não somente na direita. Precisamos analisar, sim, os dois lados, absurdos e terríveis para a vida da igreja. O comentário, a contribuição, né, do padre Jorge Carreira, eu só acrescento que o marxismo ele não é uma proposta religiosa, né? O marxismo é uma proposta econômica, uma proposta política, e ele nunca se propôs a ser uma, como ele usa aqui, né, não tem contribuições para a religião, porque de fato nunca foi a proposta. Agora, o fundamentalismo, esse sim é uma manifestação religiosa, né? Essa sim é uma manifestação religiosa, surge nos Estados Unidos, principalmente ali no final do século XIX, a reação ao liberalismo teológico na Europa, né? Então, essas nuances são bastante específicas cada um, mas agradeço aqui a participação e a contribuição Padre Jorge Carreira. Nós vamos agora para a nossa terceira fala, mais uma vez agradecendo ao Carlos Nóbrega pela sua contribuição, e nós vamos ouvir a palestra, ou a comunicação, com o título A Estética do Romantismo Alemão, presente no pensamento de Karol Wojtyła. E o responsável por essa fala será o nosso amigo Nilmar de Souza Carvalho, que terá, a partir de agora, 20 minutos para a sua exposição. Nilmar, boa tarde, seja bem-vindo e fique à vontade para a sua fala. Obrigado, professor Jansen. Obrigado aí também a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco sobre o meu tema de pesquisa. Também agradecer aqui o Frei Sandro. Eu falo aqui de Petrópolis, sou graduado em Filosofia pelo Centro Teológico do Maranhão, e tenho graduação em História pela UCP, aqui de Petrópolis. Tenho um mestrado em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e estou agora no meu terceiro ano de doutoramento, né? E o meu tema de pesquisa eu tento entender a ideia de retorno à grande disciplina do Karol Wojtyła, né? Wojtyła. E esse assunto aqui é um apêndice dentro daquilo que eu estudo, né? Eu estou tentando, nesse momento, entender a figura, quem foi Karol Wojtyła, né? Tentando entender, assim, as tantas nuances que compuseram o perfil teológico, filosófico, sociológico, antropológico dessa personalidade que, sem sombra de dúvida, tem uma relevância, né, muito grande dentro do catolicismo. Lembrando que o século XX produziu vários nomes, né, e, sem sombra de dúvida aqui, eu acho que há um consenso de que esse personagem também religioso, né, é uma figura, sem sombra de dúvida, de relevância, né? Só a título de curiosidade, ele é polonês, né? Ele nasceu em 1920, né? E ele governou a igreja, que é mais importante, o período que ele governou a igreja, foi de outubro de 78 a 2005, né? Outubro de 78 a abril de 2005. Então, o meu objetivo aqui nessa minha comunicação, né, e, de novo, não é a tese central da minha pesquisa, é um apêndice da minha pesquisa, é tentar entender aqui quais foram as influências que o Karol Wojtyła teve
durante a sua formação. Eu percebi, né, lendo algumas coisas, que parece que o romantismo tem alguma afinidade, vamos dizer, até usando aqui um conceito de Max Weber, né, uma certa afinidade eletiva com o pensamento desse personagem. Ele, em momento algum, durante a sua trajetória acadêmica, pelo menos eu não vi ainda, e se alguém já percebeu isso, por favor, pode me ajudar nesse aspecto, mas eu não vi em nenhum momento o Karol Wojtyla falar que leu alguma coisa do romantismo, ou seguiu alguma teoria romântica. Realmente ele não fala, pelo menos eu não vi até agora. Não sei se eu encontrarei essa indicação. Mas eu percebi que algumas coisas confluem, né, para o pensamento do Karol Wojtyla, né? Algumas coisas que foram ditas, algumas conotações semânticas presentes do romantismo, parece confluir para o pensamento desse nosso personagem. Então, lembrando que o romantismo alemão, ele ressalta alguns elementos, algumas características. Ele valoriza, né, as emoções, né, a questão da subjetividade. Ele faz um apelo a um retorno ao passado, sobretudo um passado perdido, áureo, talvez a Idade Média, não sei, mas enfim. E ele nasce, né, falando um pouco de como nasce, antes de entrar de fato no pensamento do Wojtyla, e nessa né, não é bem uma comparação, mas é uma análise, né? Eu vou falar algumas coisas para a gente entender do que se trata, o que é o romantismo, assim, trazer alguns elementos, né? E como nasceu, né? Ele, descrevendo um pouco o que é o movimento, ele é um movimento artístico, é um movimento político, filosófico, literário. Ele surge no final do século XVIII, né? Na Alemanha, aliás, na Inglaterra, depois, com mais força, na Alemanha, e depois ele se expande para outros países da Europa e outros continentes. Do ponto de vista historiográfico, algumas coisas influenciaram na formação do romantismo. Na verdade, o romantismo ele vai fazer uma crítica, ele vai se contrapor, né, à Revolução Burguesa e à Revolução Industrial. No fundo, o romantismo nasce de uma tentativa de dar uma resposta que fosse diferente do cartesianismo, enfim, do iluminismo, né? Ele vai se contrapor. De uma vez que o iluminismo ele vai meio que não fazer duras críticas à religião, né? Esse movimento romântico ele vai recuperar algumas ideias, alguns princípios da religião. São vários os pensadores que criaram a escola, mas eu trago aqui dois nomes que me parecem mais interessantes porque faz uma abordagem direta com relação à questão religiosa, né? Que seria o Novalis, lembrando que ele viveu nessa transição entre o século XVIII e XIX, e o Friedrich Schleiermacher, também viveu também no final do século XVIII e XIX, início de XIX. Né? O Novalis ele escreve uma obra, A Cristandade ou a Europa, ele publicou em 1799, né, 1799, e ele ali procurou trazer alguns elementos. Ele diz que o historiador, né, infelizmente, o historiador perdeu o que ele chamou de senso sagrado. Né? E ele diz que o historiador ele pode, com essa nova visão de historiografia, ele pode trazer ou considerar que o passado ele carrega, né, o embrião do futuro. Isso para dizer que não necessariamente como a visão mecanicista, cientificista, muitas das vezes afirma, é possível olhar para o passado. O passado de tudo não é ruim. E aqui nós estamos falando da Idade Média e das críticas que foram feitas à Idade das Trevas, como o Iluminismo atribuiu à Idade Média. Né? Depois ele escreve uma poesia, né? O Hino à Noite. Ele compôs de Novalis compôs isso em 1797, e nesse hino, que é um poema, né, ele faz uma exaltação da noite. E a noite aqui é uma crítica ferrenha ao século das luzes, no fundo, né? E tudo aquilo que representa
pseudociência, né? Então, em linhas gerais, Novalis descreveu o hino à noite como algo que pode revelar as sensibilidades capazes de observar e vivenciar uma existência que vai além do universo prosaico do dia. O poeta tornou-se um iluminado, capaz de penetrar na essência das coisas ocultas, as generalidades dos seres humanos, e que, diante da morte, teve a capacidade de reviver a experiência universal e mística de uma humanidade antes feliz, mas que aos poucos foi obrigada a enfrentar a morte. Ele faz duras críticas aqui ao iluminismo, as ideias que o iluminismo trouxeram, né? Ele diz também, ele ressalta que a grande sacada, né, a grande sacada do romantismo, tá? Primeiro, mostrar que é trazer a religião de volta. Por quê? E, sobretudo, o catolicismo, né? Porque ele vê no catolicismo, no cristianismo, tá? a possibilidade de resolver problemas que o século das luzes não conseguiu, o cientificismo não deu conta, né? Ele diz que reconhece o papel do catolicismo porque oferece alguns antídotos, no caso, para algumas coisas, sobretudo para a dor, para o sentimento de dor, uma resposta para a questão da morte, ou seja, ele apresenta algo que vai além da visão curta, como ele diz, da visão cientificista. Então, o Novalis, esse cara que está vivendo ali no final do século XIX, no final do século XVIII, início do século XIX, que faz duras críticas, né, ao cientificismo, e que, de novo, tenta recuperar a ideia da importância da religião, né, sobretudo do catolicismo. E aí ele reconhece que o catolicismo é a única religião que realmente deu certo, porque dá esperança, ela traz uma esperança para problemas que o cientificismo não conseguiu. Depois, o outro pensador que eu trouxe é o Schleiermacher, é um pastor, né, também alemão, e uma das coisas que ele traz, ele disse o seguinte: ele estabelece a essência da religião como intuição e sentimento do universo. Ele diz que a religião é uma consciência de dependência absoluta pré-estabelecida na estrutura epistemológica e ontológica do ser humano, que necessita ser conscientizada e elevada à consciência da graça divina, despertada pelo Cristo Redentor, que teve a consciência de Deus em sua plenitude e possibilitou um nível de autoconsciência, a união finito-infinito, criatura-criador. Então, veja bem, nesse momento de tantas críticas, né, de teoria da secularização, de banimento da religião para o aspecto, para o ambiente privado, para o meio privado, né, surgem essas vozes, né, que tentam recuperar esse aspecto religioso, no sentido de que dizer, não a ciência realmente não deu conta, e que a religião ela tem um papel e deve ser recuperada. O Louis, né, o Michel Louis, ele diz, que ele ressalta, ele fala que houve realmente um flerte da Igreja Católica com alguns princípios. Ele reconhece na obra, né, que houve um tipo de um flerte, né, entre o romantismo, as ideias românticas e o catolicismo. O catolicismo mesmo que envereda por esse caminho, tentando também recuperar, né, trazer de volta a religião para o espaço público, né? Então, e ele diz o seguinte, o Michel Louis, ele fala, de novo, que o catolicismo foi uma tentativa de trazer de volta, né? De novo seu lar, voltar à pátria no sentido espiritual e principalmente a nostalgia que está no âmago da atitude romântica. O que falta no presente existia antes, né, em um passado mais ou menos longínquo. A característica essencial desse passado é a sua diferença com o presente. É o período em que as alienações modernas ainda não existiam. Então, o Louis ele tenta juntar, trazer e ressaltar que, de fato, o catolicismo flertou com algumas ideias românticas. E
E agora, entrando no nosso personagem, no Karol Wojtyla, analisando algumas obras dele, eu pude perceber, de novo, ele não fala em momento algum que flertou com essas ideias românticas, mas me parece que em algum momento há uma certa aproximação, né? Eu não tentei fazer aqui uma comparação, porque, de fato, me exigiria um estudo mais aprofundado, e esse não é a tese central da minha tese de doutorado. Então, analisando aqui uma das obras do Karol Wojtyla, Dom e Mistério, ele publicou, em ocasião da comemoração do cinquentenário de sua primeira missa, né? Ele confessou algumas coisas, né? E ele diz o seguinte: nessa contraposição entre o claro e o escuro, o Karol Wojtyla também, né? Assim como o Novalis fala do Hino à Noite, ele também reconhece que o escuro, né? Que as dificuldades, aquele do escuro, ele está se referindo à guerra, lembrando que ele viveu esse período de guerra, né? Enfim, e ele reconhece que aquele momento de guerra teve um papel muito de escuridão, né? Teve um papel muito interessante, muito fundamental na sua escolha. Porque, lembrando que o Karol Wojtyla, a vocação primeira dele não era ser sacerdote, né? Ele queria ser ator, dramaturgo. Era a primeira vocação dele. Apesar de ter sido um homem extremamente religioso, desde pequeno, um cara de muitas perdas, né? Perdeu a mãe, ficou órfão de mãe aos 8 anos de idade, quase 9 anos, né? Então, o pai dele, né, um militar, né, e aí é interessante essa característica dele, a questão da disciplina, né? O pai do Karol Wojtyla também era um militar. Então, e ele era um cara muito disciplinado, né? E é muito religioso, mas não passava pela cabeça dele até então, isso eu estou falando até ele completar 18 anos, né? Apesar de levar uma vida de oração, mas ele não pensava ser padre. E num determinado momento, ele começa a pensar. Essa dificuldade, essa escuridão trazida pela guerra, fez com que ele repensasse a vocação dele, né? Claro que com a ajuda de algumas pessoas, sobretudo de um personagem chamado Jan Tiranovsky. Jan Tiranovsky era um alfaiate, tá? E um místico, que o Karol Wojtyla tinha uma verdadeira admiração, passou a ter uma verdadeira admiração por ele, porque foi ele que apresentou o Karol Wojtyla a São João da Cruz, as obras de São João da Cruz, sobretudo a subida do Monte Carmelo. E nessa subida do Monte Carmelo, ele fala da questão do claro e do escuro, a noite escura da alma. Né? E aí o próprio São João da Cruz ele diz o seguinte, né? Para dizer que a escuridão de tudo não é ruim, mas é uma preparação, é um momento de reflexão, que ele diz o seguinte: as ditosas almas destinadas a chegar a este estado de perfeição devem, de ordinário, afrontar as trevas tão profundas, suportar sofrimentos físicos e morais tão dolorosos, que a experiência humana é capaz de compreendê-los e a palavra de exprimi-los. Somente aquele que por isso passa saberá senti-lo, sem, todavia, poder definir. Então, a apresentação feita por Jan Tiranovsky, né, desse personagem, feita a Karol Wojtyla, de alguma forma teve um impacto muito grande. O Karol Wojtyla passou a pensar na possibilidade até de ser um místico. Ele quis, em algum momento, por 2 ou 3 vezes, entrar no convento dos carmelitas, né? Depois foi desmotivado por o arcebispo, que foi o grande mentor dele, o Sapieha. Enfim, seria um dos aspectos que eu percebo que o romantismo, de alguma forma, se aproxima do pensamento do Wojtyla. Um outro aspecto é a ideia do uno, do todo, que o Schleiermacher fala. Na obra Cristo, a obra dele, né, que ele foi publicada em 2019, traduzida para português, enfim, e a obra é Cristo, a Igreja e o Mundo, catequese do Aerópago. E aí o Wojtyla, ele diz o seguinte, ele diz assim, ele defendeu que, assim como a existência divina, toda a criação existe em união com o Criador, em uma alusão ao qual Champollion, o filósofo, e aí parece que ele está falando de Santo Tomás de Aquino, certamente, né, e das 5 vias para provar a existência de Deus, ele ressaltou que o próprio fato da criação traz em si uma referência do absoluto, do infinito.
Então, o Karol Wojtyla ele não consegue perceber, assim como foi pensado por Schleiermacher, o homem, o criador, sem a criatura sem o criador. Então, ele não consegue ver essas realidades separadas. Né? E aí, de novo, me parece se aproximar daquilo, né, que o romantismo apontava. Né? Ele também, aqui nessa outra obra, Cruzando o Limiar da Esperança, né, ele diz que, ao tratar do tema, ele diz que a igreja, né, aliás, ele até traz um tema aqui interessante sobre somente Roma tem razão. Ele até pergunta lá, o subtítulo do livro, Somente Roma tem razão. O Karol Wojtyla esboçou uma compreensão eclesiológica com viés romântico. Ele diz o seguinte: inicialmente, em sua espécie de enunciado, ressaltou que, embora houvesse muitas objeções, mesmo entre seus pares, dentro da igreja cristã, somente a igreja católica possui e ensina a plenitude do evangelho. E aí, de novo, essa é uma coisa que foi bastante criticada, né? Porque Karol Wojtyla não consegue ver essas realidades separadas, né? O uno, né? O do todo, né? A criatura criador. Ele não consegue ver. E em torno disso, ele também admite, tá? E aí ele faz uma leitura da Lumen Gentium, em que diz que em que ressalta que a Igreja Católica é aquela que possui a plenitude do Evangelho. É claro que essa questão sofreu várias críticas, né? Inclusive foi depois publicada até pelo cardeal Ratzinger, Domino Jesus, um documento em que aparece ali uma série enfim, e depois foi bastante criticada, né? Deixa eu ver aqui. Então, só vou retomando aqui, na sua visão cristã romântica, né, ele diz o seguinte: é em Cristo apresentado como o verdadeiro sujeito da salvação, e aí, novamente, assim como no romantismo, né, a igreja é a única que é verdadeira, no fundo é isso, né, que o catolicismo é a única religião que, de fato, é considerada universal. O Karol Wojtyla vai dizer que a salvação da humanidade, né, a igreja, nesse caso a igreja, ela é universal em razão de ser composta por um único povo, que se estende por toda a terra, e como povo de Deus, são considerados cidadãos pertencentes de um reino celeste. Wojtyla, realmente ele defende isso, né, que é impossível existir outro povo que não seja aquele pela qual esteja dentro dessas verdades do catolicismo, né? Sofreu muita crítica, inclusive ele deixa de mencionar, né, alguns. Na verdade, são dois títulos, dois números da Lumen Gentium, o 15 e o 16, e nesses dois, a Lumen Gentium ela abre a possibilidade para que cristãos não católicos possam fazer parte possam ser salvos, né? No fundo, a ideia dele me parece apontar, nessa visão romântica, para aquela máxima de que fora da igreja não há salvação, né? Extra ecclesia nulla salus, né? Parece que ele aponta para isso, e ele, de algum ponto, ele não considera o número, ele fala só do número 14 da Lumen Gentium, e não do 15 e 16, que traz a possibilidade de que fora da igreja também pode haver salvação, né? Enfim, só para concluir aqui, são muitas ideias, realmente eu aqui me perdi um pouco nas ideias, porque são... só para concluir o meu pensamento, né? Então, tendo se passado quase 20 anos do término do papado do polonês Karol Wojtyla, pode-se perceber que a sua tentativa de restabelecer a unidade da igreja por meio de um processo melancólico de recuperação de um passado perdido apontou para uma pretensão romântica, sem aplicação prática, embora tenha recorrido à sensibilidade, à emoção e a uma defesa apologética da subjetividade, não conseguiu universalizar a ortodoxia do catolicismo, nem mesmo seu inegável carisma de sensibilizar multidões conseguiu criar uma sensação de unidade dentro da própria igreja. As divergências internas vistas pelo conclave, que o elegeu como a mola propulsora que o alçou à cátedra de Pedro, aos poucos foram se tornando mais evidentes, contudo, sem que fossem apresentadas
soluções que pudessem atenuar os dissensos. Então, assim, as ideias do João Paulo, eu considero romântico-cristã, deslocada da realidade, não, a minha visão é que ele não conseguiu unir, né, essas pontas soltas que havia e há dentro do catolicismo. E aqui eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado. Obrigado você, Nilmar, pela contribuição trazida nessa tarde, que sempre faz muito sentido a gente pensar sobre o Papa João Paulo II, sobre as suas contribuições, né, devido à importância que o seu pontificado teve para a Igreja, e não só para a Igreja, né, não só internamente, mas tudo que ele representou de uma maneira global, né? Principalmente levando em consideração que ele teve um dos maiores, mais longevos, um dos mais longevos pontificados da história, e que no ano que vem, como você bem disse, completa 20 anos do seu falecimento, né? Então é sempre importante a gente pensar sobre esse grande nome, sobre as suas grandes contribuições. E eu também gostaria de citar na sua fala que fazia bastante tempo que eu não ouvia alguém falando algo sobre Friedrich Schleiermacher, né? E sobre a sua contribuição no momento, como você bem disse, de que havia uma certa desilusão religiosa na Alemanha, seu país de origem, e ele apresenta a religião justamente como como ponto mais importante da religiosidade para ele, sendo o sentimento de dependência absoluta, né? E que faz uma ressignificação muito importante para aquele contexto da religiosidade, da pregação cristã, e que bom que você também citou esse personagem, que muitas vezes é esquecido até pelos próprios teólogos protestantes, né? Enfim, teve uma contribuição aqui do nosso amigo Christofferson Vanderly, desculpe se eu pronunciei equivocadamente. Ele está nos lembrando que hoje é o dia da memória litúrgica de São João Paulo II. Bem lembrado, bem lembrado. Deixa eu ver aqui que temos umas questões, né? O Rafael, ele está comentando o seguinte, elogiando você pela escolha do tema e dizendo aqui também que João Paulo II é essencial nessa questão do homem, da religião e da política. Sei bem pouco deste grande sacerdote do século XX, pelo que aprendi o significado de pessoa. Karol Wojtyła trouxe algo novo na teologia que até então não se foi observado na Idade Média. Fica como um comentário, se estiver errado, podem me corrigir, irmãos. E também a contribuição aqui do padre Jorge Carreira, muito relevante hoje, é dia de São João Paulo II. Muito bem, feito o registro, um registro que é bastante importante, de fato, de ser feito. Sobre esse comentário também do Rafael, você quer falar alguma outra coisa, Nilmar? E se tiver outras pessoas que queiram contribuir, perguntar, nós temos essa oportunidade. Só o segundo doutoramento do João Paulo II, ele vai tratar dessa questão da pessoa, né? Ele vai fazer uma leitura do Max Scheler, né, sobre... É claro que ele também tem outras... Ele vai ser influenciado muito pelo Max Scheler, mas também pelos os franceses lá, o Maritain, né? Jacques Maritain e o Emmanuel Mounier. Então, ele vai beber dessas fontes, né? E aí tem uma figura controversa, porque ele bebe dessas fontes, de uma visão mais aberta de igreja, ele consegue contemplar, né, uma visão mais aberta, mas parece que as suas ações, ele não parece que não traduz muito. No fundo, ele quer recuperar a centralidade papal, no fundo é isso, né? Quer trazer de volta a questão da ortodoxia, enfim, e não dá oportunidade, muitas das vezes, para essa abertura, não deu, né? A visão dele romântica de um sacerdócio universal, às vezes até desconectado com a realidade, ou totalmente desconectado, né? Porque ele é uma pessoa que ele pensava o sacerdócio como algo, ele mesmo fala dele mesmo, né? Abre aspas, né? Fora do mundo, né? A ideia de sacerdócio dele é que
o padre seria alguém fora do mundo, desconectado, talvez um tanto, não sei. Ele parece que não contempla que o padre é também alguém que está inserido em uma realidade. Então, eu percebo assim, no Wojtyla que, né, apesar dele realçar essa ideia de pessoa, a centralidade da pessoa, a questão da subjetividade, né, inclusive é uma crítica que ele recebe do orientador dele, né, o francês lá, o Rígido, agora esqueci o nome enfim, é de que a oração em si não leva a Deus. A oração por si mesma não leva a Deus. É um processo individual da pessoa. Ele acredita nisso. Então, o João Paulo II é um personagem de muitas nuances, né? E de muita. Agora eu estou tentando entendê-lo, né? Mas, de fato, é bem complexo. Mas, de novo, não tira a relevância. Tem uma relevância absurda para o catolicismo. Muito bem, obrigado, Nilmar, pela sua fala. E agora nós vamos também ouvir a quarta e última fala dessa mesa, né, nesta oportunidade. Deixa eu só ler aqui os comentários. O Rafael Evaristo, ele comenta aqui, penso no meu ver, se estiver errado me corrijam, estas grandes problemáticas não seria o fato de ignorar outros conhecimentos. E aí ele cita o exemplo da filosofia africana, o conceito de Ubuntu, por exemplo, que é um conceito também muito interessante, e, embora não seja na sua formatação, mas é, na sua essência, profundamente cristão, né? E talvez a gente poderia pensar sobre aquilo que Karl Rahner nos fala sobre os cristãos anônimos, né? Pessoas que não se declaravam, que não eram nominalmente cristãs, mas que essencialmente viviam valores e princípios essenciais do cristianismo, às vezes até sem saber, né? Vivendo isso na prática. Pois bem, então agradecemos aí os comentários, agradecemos novamente a fala do Nilmar, e nós ouviremos agora a comunicação com o título Unitatis Redintegratio, aí a questão anticatólica na denominação batista brasileira, que será proferida pelo Luiz Gustavo dos Santos Rosa. Luiz, fica à vontade para a sua fala, seja bem-vindo, 20 minutos para a sua comunicação. Boa tarde a todos e a todas, conseguem me ouvir bem? Sim. Tudo certo. Perfeito. Meu nome é Luiz, estou como aluno de mestrado do programa de pós-graduação da PUC-Rio, e hoje, né, trago para vocês a comunicação com esse título, Unitatis Redintegratio e a questão anticatólica da denominação batista brasileira. Eu fiz um texto, né, estarei lendo esse texto, e a partir disso trazendo a comunicação. Desponta-se no mundo contemporâneo de pós-cristandade a urgência não só de se pensar, mas também de fomentar as iniciativas ecumênicas nas diferentes tradições e vertentes cristãs, tendo como base a oração de súplica que Jesus faz ao Pai no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, o empreendimento da unidade dos cristãos se constitui imprescindível para o testemunho do Cristo pensado. A igreja é um firme e imprescindível e fundamental a partir do Concílio Vaticano II para o desenvolvimento da prática e da unidade, da prática da unidade ao promulgar o decreto Unitatis Redintegratio sobre o ecumenismo, que não só traz uma reflexão histórica da reconciliação, mas como também incita discussões e o empreendimento da unidade dos cristãos. Dentro do Brasil, o decreto foi bem acolhido pelos bispos, que tem resultado num trabalho considerável, onde sinais de respostas já podem ser percebidos. Mas, no encontro de unidade, faz-se necessário a abertura de outras tradições, onde de forma muito própria, cada denominação tem se figurado numa recepção ou uma recusa ao empreendimento ecumênico. A presente comunicação tem como intuito observar a denominação batista brasileira e a sua identificação histórica anti-ecumênica, marcada profundamente por um anticatolicismo em paralelo à Unitatis Redintegratio, e ver quais são as considerações levantadas por essa análise para a construção ecumênica entre as duas confissões e ver seu desenvolvimento.
Para entender a identificação antiecumênica dos batistas brasileiros, é necessário rastrear uma gênese que mescla entre a história e as reflexões intelectuais de grandes pensadores, teólogos e pastores batistas, onde ambos contribuem para formar uma base sólida e difícil de se abalar no discurso e nas argumentações, tanto de intelectuais como da grande massa dos fiéis. Começando pelas reflexões, o landmarquismo, carente de fontes históricas confiáveis, se apresenta como o pensamento exclusivista daqueles que resistiram durante a história e a cristandade católica até o fim da Idade Média. Essa teoria diz que sempre houveram remanescentes das igrejas primitivas, antes da incorporação do cristianismo ao Estado romano, que se colocaram contra as modificações da igreja e viveram às margens não só do catolicismo, da sociedade medieval, ganhando ascensão após a Reforma Protestante e tendo como representantes os batistas ressurgentes na Holanda, no século XVII, fugidos da Inglaterra, a qual sofreu perseguição. Com a descoberta de um novo mundo transatlântico por parte dos europeus e o processo de colonização, os batistas se instalaram que hoje os Estados Unidos desenvolveram, por ali se desenvolveu a partir de uma crença do destino manifesto. Tal teoria fortaleceu o sentimento impositivo e exclusivista dos batistas, que acreditavam que eram a representação dos desígnios e da missão de Deus dentro do contexto americano nascente. Passado alguns anos, houve uma cisão, por conta da questão escravista, entre os batistas estadunidenses, resultando em duas convenções no país. A Convenção Batista do Norte dos Estados Unidos, a favor da abolição da escravatura, e a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, contra essa abolição. Justamente a Convenção Batista do Sul é que começa seus empreendimentos missionários que desagam no Brasil no fim do século XIX. As teorias do landmarquismo e do destino manifesto com as teorias do landmarquismo e do destino manifesto na mente, os batistas sulistas estadunidenses desembarcam em um país majoritariamente católico, com o objetivo de evangelizar através de proselitismos e trazer uma, entre aspas, cultura civilizante à região dos trópicos. O Brasil passava por uma transição governamental importante, saindo de uma monarquia e começando uma estrutura republicana, que afetaria fortemente as relações entre a Igreja e o Estado brasileiro. Os batistas se colocam a favor da República nascente e da separação Igreja-Estado, em contrariedade ao posicionamento católico da época. Na formação e plantação da primeira Igreja Batista, se encontra a figura de um ex-padre, Antônio Teixeira de Albuquerque, que dá início à formação de argumentos anticatólicos e constrói um imaginário que muitas vezes fugiu do mundo das ideias de um inimigo a ser combatido pelos batistas, nesse caso, os católicos, para a subsistência da denominação e para a proclamação do, entre aspas, evangelho verdadeiro. Esses conflitos foram fomentados pela classe intelectual na produção e veiculação de textos que serviram de base tanto para as pregações de igrejas locais, como também de argumentos coloquiais entre as massas populares. Nessa contribuição, pode-se ressaltar a figura do pastor Pedro Tarzier, que se colocou como forte resistência ao catolicismo dentro de suas produções e que ajudou nessa construção anticatólica. Durante a primeira metade do século XX, os católicos brasileiros da ala intelectual também trocaram muitas farpas com os protestantes, dentre eles os batistas, legitimando o imaginário conflituoso do inimigo a ser combatido e intensificando ainda mais as tensões entre ambos. A partir da promulgação do decreto Unitatis Redintegratio, em 1964, se dá início a uma disposição oficial da Igreja Católica para a contribuição do ecumenismo, que começa a dar passos significativos na virada do século XX para o XXI no Brasil. No documento, há uma construção bem elaborada na defesa do ecumenismo, que ressalta muitos pontos de conexão e relação entre as igrejas oriundas da Reforma Protestante. Entre eles, vale a pena ressaltar o profundo resgate bíblico na promoção da unidade, constituída por Cristo e relembrada pelo apóstolo Paulo, que implica disposições práticas do encontro partindo do clero e dos fiéis católicos, tendo seus corações convertidos e clamando a confiança na Trindade e na vivência plena e simples do Evangelho, junto aos irmãos separados. A Unitatis Redintegratio reconhece também o erro e a culpa nas cisões ocorridas na história
e pede perdão pelos acontecimentos, se colocando abertos ao encontro que se fundam na herança apostólica e no depósito da fé. Para isto, a dinâmica da oração, a experiência espiritual, o diálogo teológico, as contribuições intelectuais e a colaboração missionária se levantam como meios de fomentação e construção dessa unidade. Outro reconhecimento que o decreto faz às igrejas, outro reconhecimento que o decreto faz às igrejas da Reforma é a sua grande dissensão entre as denominações, que por muitas vezes difere entre si em doutrinas e percepções teológicas, constituindo assim um terreno dificultoso para a prática ecumênica geral, assim como um esforço mínimo e um combate ainda presente do catolicismo frente ao protestantismo. Como forma de reverter essa situação, o documento recorre à veneração e ao amplo estudo da Bíblia pelos protestantes, assim como a essência de dois sacramentos fundamentais, conhecidos pelos batistas de ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor / Eucaristia, mostrando pontos em comum e construindo pontes não só de diálogo, mas de inserção à unidade da igreja, mesmo que de forma imperfeita, e da celebração entre ambos. Porém, por mais que haja grandes e significativos avanços dentro do catolicismo para o desenvolvimento do ecumenismo entre as tradições cristãs, a denominação batista, até os dias atuais, se mostra com bastante resistência e com a mesma ideologia de combate ao catolicismo em suas estruturas, com destaque à forma silenciosa e velada, porém persuasiva, recorrendo a uma dita, entre aspas, doutrina bíblica, que mascara as razões históricas e teológicas dentro das massas populares, induzindo assim a crença antiga do inimigo a ser combatido. Aqui, nesse caso, um perdido a ser salvo. O católico ainda é visto como idólatra, negligente à Sagrada Escritura, sincrético, desvirtuante do verdadeiro evangelho e apóstata, necessitando assim de uma conversão e de uma reconciliação a, entre aspas, sã doutrina. Fora do Brasil, o desenvolvimento ecumênico entre católicos e batistas tem sido fomentado e articulado por muitos órgãos, e inúmeros deles. Entre eles, a Aliança Batista Mundial, que já se encontrou com a Santa Sé e produziu documentos ecumênicos. Porém, partindo do princípio batista de que a igreja é autônoma em sua particularidade, grande parte dos batistas brasileiros não reconhece essas relações, contrariando publicamente a posição de outros órgãos, aqui sendo concatenado pela posição da Convenção Batista Brasileira, CBB, maior e mais expressivo órgão da denominação no Brasil. Mas o que é interessante notar dentro desse princípio batista, da autonomia da igreja local, é o seu múltiplo uso, seja para apoiar ou resistir ao empreendimento ecumênico. Baseados no mesmo princípio, algumas igrejas batistas e organizações fora da CBB, como é o caso da Aliança Batista Brasileira, ou até mesmo dentro da convenção, como algumas igrejas de teor mais progressistas, se colocam a favor do ecumenismo e da legitimação dos católicos como irmãos, mostrando assim que, por mais que seja um grande movimento anticatólico batista, esse ainda não é absolutizado. Há resistências, por mais que minoritárias, pró-católicas e pró-ecumênicas, dentro de um grande e vasto campo batista brasileiro. Como conclusão, pode-se notar os alicerces anticatólicos dos batistas são bem profundos e ainda sustentam muitas estruturas epistemológicas na denominação do Brasil, principalmente entre as massas populares, que somos sua maioria. A Unidade Regia Integrátil lança outros fundamentos para a abertura e ao encontro do catolicismo às igrejas protestantes, incluindo também os batistas. Frutos já estão sendo colhidos dessas relações e interações, mas ainda mais amplo e visível estão as construções de pontes e as sementes lançadas para um ecumenismo real e sadio. A terra batista está sendo arada por bons teólogos, pensadores e pastores para a recepção dessa semente. Mas sabemos que o crescimento se dará a partir do Deus Trindade, perfeita comunhão desde sempre e para sempre, que só em hora para que todos sejam um. E aqui eu encerro a minha comunicação. Ok, Luiz, obrigado pela sua fala, que por mais que o tempo tenha se passado, né, estejamos aí fechando o primeiro quarto do século XXI, ainda continua importante falarmos sobre
os desafios para o ecumenismo no Brasil. Esses desafios já deveriam estar totalmente superados, né, há muito tempo. Infelizmente, como você disse, ainda há resistências de alguns setores protestantes nesse processo, embora em algumas realidades esse sentimento anticatólico, como você cita, já arrefeceu bastante em relação ao que foi no passado, né? E como você bem citou, a denominação batista, parece que a boa parte dessa denominação no Brasil tem uma origem muito ligada aos setores do sul dos Estados Unidos, que eram setores mais conservadores, né? E até mais próximos do fundamentalismo em alguns momentos, enquanto que os batistas do norte dos Estados Unidos eram mais dialogais, eram mais abertos, né? Eram mais progressistas. Claro que o termo progressista não era tão usado naquele momento, mas para a gente trazer para o nosso contexto, para a nossa realidade. E também é interessante citar, diante de tudo aquilo que a gente já ouviu nessa tarde, que esse foi um movimento que apoia a separação igreja-estado lá no início da República, e que setores desse mesmo movimento atualmente constituem um desafio para o próprio Estado laico, né? Claro que não a denominação oficialmente, mas fortes setores ligados a essa denominação e outras, é claro, que têm enveredado pelo estilo das igrejas neopentecostais, né, das igrejas freestylers, que são aquelas igrejas que vão se descolando das tradições e que vêm adotando aquela estética de igrejas shows, de igrejas de parede preta, né, que é não só uma estética, mas também a identificação com um determinado projeto, representado ali pelo que o Rogério comentou da chamada teologia do domínio, né? Então, é bastante importante a gente perceber como os temas, de alguma forma, eles dialogam uns com os outros, como eles contribuem uns com os outros, e isso enriquece ainda mais a nossa perspectiva, a nossa reflexão. E deixa eu retomar aqui alguns comentários. Tem aqui para o Luiz o seguinte: vejo algo interessante a se refletir em dois exemplos. O conservadorismo católico e protestante compartilham das bases fundamentais da direita, em contrapartida na sociedade indo além dela. Dois grandes teólogos refletem, a meu ver, a imagem teologal do Evangelho de Cristo, que se identificam apesar da distância temporal. Tomás de Aquino e Dietrich Bonhoeffer. Interessante o comentário do Rafael, né, tendo em vista o Dietrich Bonhoeffer é um grande símbolo, né, de resistência lá no nazismo alemão, que o Luiz certamente conhece, e que foi executado, né, próximo ao final da Segunda Guerra, em 1945, foi enforcado, e, sem dúvida, foi um símbolo dessa luta contra o nazismo, contra o extremismo que se apresentou naquele contexto, né? Enfim. Então, Luiz, obrigado também pela sua fala, pela sua participação aqui conosco, e também quero registrar que as falas de vocês, né, dos 4 participantes, receberam elogios aqui dos nossos, do pessoal que tem participado conosco, várias mensagens parabenizando a vocês pelas comunicações, e eu registro aqui essa parabenização a vocês. E já que nós temos alguns minutinhos aqui antes do encerramento da nossa mesa, eu queria também abrir esse tempo, se tiver alguma pergunta para os 4 amigos aqui que apresentaram comunicações. Se você quiser, através do chat, enviar alguma pergunta, algum comentário, nós ainda temos alguns minutinhos, pode ficar à vontade em relação a isso. E eu queria voltar, né, como promessa é dívida, quero voltar ali àquele comentário do Christofferson. Desculpe se eu não estiver falando errado, se eu estiver falando errado, ele tinha feito uma pergunta aqui para o Rogério, e eu volto a ela, que é o seguinte, deixa eu ver aqui. Gostaria de saber de Rogério e o seu entendimento sobre o seguinte:
o que faz um religioso, mais precisamente um sacerdote, enveredar por caminhos que são diametralmente opostos ao Evangelho e ao ensinamento da Igreja, mergulhando em ideias fundamentalistas e extremistas, tendo em vista que um candidato ao sacerdócio passa no mínimo 7 anos em formação filosófica, teológica, humanística, estudando os documentos da Igreja, dentre esses os sociais, porque é tão sedutor se deixar levar por ideias, aí interrompeu ali a mensagem, e aí ele faz uma observação: José Comblain foi o grande crítico da cristandade, qual sua parcela de responsabilidade nessa questão? Então, resumindo aqui, Rogério, parece que o nosso amigo quer de você uma reflexão sobre os caminhos do sacerdócio, né, e por que alguns têm enveredado por caminhos de extremismo, né? Se você pode falar algo a respeito dessa temática. Claro, e é uma pergunta, também uma consideração interessante. A gente observa que a formação teológica oferecida é uma boa formação teológica. Nós temos, por exemplo, publicações muito boas, relevantes. Eu, por exemplo, fui formado há 18 anos, então, teólogos de grande envergadura participaram de minha formação, por assim dizer, né? O que vemos acompanhar nesse tempo é justamente esse dado reacionário que vemos na sociedade afeta também a igreja, porque a igreja não é uma ilha, né, isolada desses acontecimentos que se fazem presentes. Tem um fenômeno dos youtubers, dos padres expostos nas redes sociais, com uma teologia muito fraca, muito débil, e que forma essas pessoas, que formam esses seminaristas. São poucos seminaristas formados pela teologia que o seminário propõe. Eles cumprem as tarefas e depois são formados Paulo Ricardo, o Bernardo Kuster, ou outros tantos, né? Então, eu diria que o caminho não é suficiente o dado da formação, é necessário também trabalhar a dimensão de conversão. Se olharmos também o próprio grupo dos apóstolos eram desse modo, quantos não resistiram à cruz, né? Para quem é da tradição católica, domingo passado nós lidamos com uma dimensão dessa de resistência mesmo à cruz, né? Ou seja, tinham um conhecimento, um ensinamento de Cristo, mas resistiam à cruz, queriam ficar um mais importante que o outro, enfim. Eu acho que eu penso nessa dimensão. O dado reacionário invade também a igreja porque faz parte da sociedade. E uma questão que o Papa Francisco levanta e toca com muita razão, que é o clericalismo, que é esse câncer na igreja que reage, ou esse grupo reage, a uma proposta, digamos, salutar de uma comunhão, de participação, para uma dimensão de status e poder. Então, fazem isso se fechando a certas compreensões teológicas que não cabem ao momento, né? Como, por exemplo, recusa ao Concílio Vaticano II, recusa às conferências episcopais, recusa ao magistério do Papa Francisco. Então, uma exacerbação da ruptura da comunhão. São pessoas que talvez não entendam bem isso, mas vivem uma ruptura com a sociedade em que vive, uma ruptura com a igreja que professam e que querem fazer parte. Eu trabalharia essa dimensão, não basta apenas uma questão de formação teológica, porque tem, inclusive, eles têm grupos de estudo, né, e trabalham muitos textos, mas falta uma dimensão mesmo de conversão, talvez até afetiva, de pertença à comunidade, pertença à missão da igreja nessa comunidade. Perfeito, Rogério. Obrigado pela sua resposta. O outro comentário que nós temos aqui no chat é o Rafael, dizendo o seguinte: como referência do ecumenismo, admiro profundamente Chiara Lubich, a fundadora dos movimentos dos focolares. Li uma vez algo interessante, que o Cristo foi abandonado pelo homem moderno. É a unidade, segundo Chiara Lubich, que deve ir de encontro a este Cristo, esse sentido real da unidade. Muito bem, está registrado aqui seu comentário, e ele conclui parabenizando também ao Luiz, né, que foi no momento da sua fala. Bom, amigos e amigas, nós ouvimos aqui 4 exposições relevantes, 4 exposições pertinentes,
para a reflexão teológica e para a reflexão pastoral, profundamente conectadas, né, com o nosso tempo, com o tempo contemporâneo e com os desafios que essa contemporaneidade traz, principalmente para a pastoralidade na sociedade brasileira. Então, eu acredito que as falas trouxeram bastante conhecimento e reflexão sobre essa realidade, né, que nós temos vivido e que tem sido um processo desafiador para todos nós que temos pensado a fé, exercido a fé, que temos aprofundado o pensamento teológico e, sem dúvida, temos muitos desafios diante de nós que foram aqui muito bem apresentados pelos nossos amigos e os caminhos também propostos por algumas de suas falas, e tenho certeza que foi de grande valia, de grande proveito ouvir essas comunicações e pensarmos mais um pouco nos desafios que estão diante de nós. Claro que alguns deles são urgentes, né? Não dá para a gente apenas pensar, é preciso pensar e agir, conforme o próprio Jesus nos diz, que bem-aventurado é os que ouvem e pratica as suas palavras, né? Não há um divórcio entre o conhecimento teórico, a reflexão e a prática cristã, e diante disso também as falas nos contribuem, não só para pensarmos, mas também para praticarmos enquanto pessoas de fé e que lidam com esses desafios todos que estão diante de nós. Então, eu agradeço ao Rogério, ao Carlos, ao Nilmar e também ao Luiz Gustavo pelas suas apresentações, e agradeço a todos e todas que estiveram aqui conosco ao longo dessa apresentação, dessa mesa temática, ouvindo e contribuindo com a sua presença, com os seus comentários. Eu também quero particularmente agradecer ao Frei Sandro pelo convite, pela possibilidade de estarmos juntos, que sempre me honra muito participar das atividades do Instituto Teológico Franciscano, e quero passar para ele, nosso diretor, Frei Sandro. Muito obrigado por tudo. Fique à vontade para a condução aqui do encerramento da nossa mesa, e um grande abraço a todos e todas. Muito bem, não só agradecer também a cada um de vocês, as exposições foram muito interessantes, muito instigantes, muito bem conduzidas também por você, né, Jansen? Muito obrigado pelo teu serviço fraterno, intelectual também, pela partilha, mas acho que são, como foi dito, é um momento de partilha daquilo que está sendo feito, das investigações, é um processo, né, de descoberta, de partilha. Então, eu acho que foi bem interessante. E continuamos amanhã, de manhã, com a Semana Teológica, com as exposições, à tarde também, até quinta-feira. Muito obrigado a cada um de vocês, muito obrigado, Jansen, e nos vemos, se Deus quiser, amanhã de manhã. Tchau, tchau. Com licença. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Sim, Rogério, uma palavrinha? Só uma dúvida. Sim. Vai ser publicado resumo ou a própria comunicação em algum anal, nos anais? Sim, foi dito